Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do nosso Código de Processo Penal. No nosso último vídeo, eu li até o artigo 17 e vamos dar continuidade dos artigos em diante. Lembrando, pessoal, que no canal tem a playlist, tá? Do Código de Processo Penal. Eu estou fazendo a leitura sempre preocupada com a memorização. Aqui nesse canal, pessoal, o objetivo é a memorização dos artigos e dos incisos e dos parágrafos. Não é fazer aquela leitura corrida, onde você lê e aí quando acaba o vídeo você já não sabe o que você leu. Então a gente tem que memorizar. É uma leitura com aproveitamento, sempre lembrando o que é importante, o que não é, o que marcar, o que não marcar, o que escrever ao lado dos artigos, tá? Então vamos lá. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Aqui, pessoal, é um ponto extremamente importante no estudo, tá? Você vai colocar aí do ladinho do seu artigo 18 um quadradinho e você vai escrever assim: motivo do arquivamento. Insuficiência de provas. É possível desarquivar o inquérito por insuficiência de provas? De acordo com a súmula 524 do STF, sim, é possível desarquivar inquérito policial por insuficiência de provas. Depois você vai me escrever assim: motivo do arquivamento. A ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal. Esse é o motivo do arquivamento. A ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal. Nesse caso, é possível desarquivamento? Você vai escrever que sim. Então, é possível desarquivamento no caso de ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal. Depois você vai escrever assim: motivo do arquivamento, falta de justa causa para ação penal, no caso de não há indícios de autoria ou prova da materialidade. Nesse caso, quando a falta de justa causa para ação penal por ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade, é possível desarquivar o inquérito? Sim, é possível. Em seguida, você vai colocar assim: motivo do arquivamento, atipicidade, quando o fato narrado não for crime. É possível desarquivar o inquérito policial no caso de atipicidade, quando o fato narrado não for crime? Nesse caso, não, tá, pessoal? Não é possível desarquivar o inquérito policial no caso de atipicidade. Aí você vai escrever assim, na próxima linha do seu quadrado. Motivo do arquivamento: existência manifesta de causa excludente de ilicitude. Existência manifesta de causa excludente de ilicitude. É possível desarquivar o inquérito policial no caso de existência manifesta de causa excludente de ilicitude? Segundo o STJ, não é possível desarquivar o inquérito policial nesse caso. E segundo o STF, é possível sim desarquivar. Então aqui há uma discordância, né, entre os tribunais superiores. Próxima linhazinha do seu quadradinho, você vai colocar: motivo do arquivamento, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. É possível desarquivar o inquérito policial no caso de existência manifesta de causa excludente de culpabilidade?
de acordo com posição doutrinária, né, não é possível desarquivar inquérito policial no caso de uma existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. E aí você vai colocar outro tracinho e vai colocar assim: motivo do arquivamento: existência manifesta de causa extintiva da punibilidade. É possível desarquivar inquérito policial? Segundo o STJ, não. Mas, de acordo com o STF, só com uma única exceção: no caso de certidão de óbito falsa, tá? Para o STF, só no caso de certidão de óbito falsa você vai conseguir desarquivar esse inquérito policial na existência manifesta de causa extintiva da punibilidade. Então, pessoal, escrevam essas informaçõezinhas aí ao lado do artigo 18 de vocês, porque sempre tá caindo em prova. Cai muito em prova, tá? Principalmente nas provas das carreiras policiais, eles sempre estão perguntando se pode arquivar ou se não pode arquivar. Vamos prosseguir. Artigo 19. Nos crimes, é o artigo 19? Sim, artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Então, nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde lá no juízo competente aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá, 3 tracinhos aqui nessa expressão, não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes, tá? Então, os atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese o disposto no artigo 89, inciso 3, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963. Vocês vão escrever aqui ao lado desse artigo, ou do parágrafo único, seguinte anotaçãozinha. A Constituição Federal de 88, ela não permite a incomunicabilidade do preso, nem mesmo no estado de defesa. De acordo com o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Ok, pessoal? Prosseguindo, artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo,
ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Aqui nesse artigo 22, coloquem um tracinho embaixo da expressão independentemente de precatórias ou requisições. Ok? Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação Estatística ou repartição cogênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Agora nós vamos começar o título 3, que trata da ação penal. Isso aqui é obrigatório estar na ponta da língua para quem está estudando para as carreiras policiais. Tá? Vamos lá. Artigo 24. Antes de falar do artigo 24, vamos só fazer uma recapitulação de algumas súmulas sobre inquérito policial. Nós temos a súmula vinculante número 14 do STF, que diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa súmula vinculante número 14, ela despenca em prova, gente, tem que estar na ponta da língua, decorada, de frente para trás, de trás para frente. Então, mais uma vez, vamos falar o texto da súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, coloquem um tracinho debaixo dessa expressão, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competências de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Outra súmula que tem que estar decoradinha, bonitinha, é a súmula 524 do STF, que diz que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Novamente, súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Vamos também falar, antes da gente começar aqui, da ação penal, vamos recapitular. Existe ação penal pública, ação penal privada. A ação penal pública, ela se divide em ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, ação penal pública subsidiária da pública. A peça acusatória da ação penal pública é a denúncia. Ok, pessoal? A peça acusatória é a denúncia. Então, recapitulando, ação penal pública se divide em ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, ação penal pública subsidiária da pública. Agora a gente vai para a ação penal privada. A ação penal privada, ela se divide em ação penal privada personalíssima, ação penal privada propriamente dita e ação penal privada subsidiária da pública. A peça acusatória da ação penal privada é a queixa-crime. Ok, pessoal, vamos prosseguir. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º.
No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Pessoal, o que é isso aqui? Tem um mnemônicozinho para isso aqui. Isso aqui é o CAD. C-A-D-I. C-A-D-I. É o CAD. Então, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Isso aqui, meu Deus do céu, cai muito. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Coloca aqui um fosforescente, um verde-limão, um rosa pink, em cima desse artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ofereceu a denúncia, irretratável. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Vamos lembrar um detalhezinho. De acordo com a Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia, a representação perante o juiz antes do recebimento da denúncia. Tá? Enquanto que no Código de Processo Penal a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, lá na Lei Maria da Penha só será admitida a renúncia, a representação perante o juiz antes do recebimento da denúncia. Ok, pessoal? CPP, depois de oferecida a denúncia, é irretratável. Ofereceu a denúncia irretratável. Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia, a representação perante o juiz antes do recebimento da denúncia. Sempre fazendo esse comparativo, tá? Cai muito também em prova. Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Novamente, a ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Isso aqui é o que, gente? Processo judicialiforme. Que esse artigo aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Ok. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1º. Atentem-se aqui, tá? Pacote anticrime. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial,
poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do Código Penal, artigo 46 do Código Penal. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou, inciso 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então, ele está dizendo que o disposto no caput deste artigo. O que diz o caput deste artigo? É o artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Então, onde não cabe? Quais são as hipóteses que não cabe esse acordo de não persecução penal? Então, vamos lá. Nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Não cabe acordo de não persecução penal aqui. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, não vai caber acordo de não persecução penal se o cara for reincidente, se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada, profissional, exceto, se forem insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Se ele tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores, ele não tem direito ao acordo de não persecução penal.
Inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, se o cara aqui, ele praticou, né, nesses crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, ele não pode ter direito ao acordo de não persecução penal em favor dele, né? Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Então, para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo, que diz o seguinte: ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, aqui, ele já foi beneficiado com um desses institutos. Então, nesse caso, a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Exceto nesses casos, porque se ele já tivesse sido beneficiado, vai ter que constar, né? Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Importantíssimo, tá, pessoal? Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Parágrafo 14.
No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Antes da gente prosseguir aqui com o artigo 29, vamos só fazer uma recapitulação, porque se a gente ficar lendo ad eterno sem recapitular, não há memorização. Então, vamos recapitular. Pessoal, como era o arquivamento de inquérito policial antes da Lei 13.964 de 2019, antes do pacote anticrime? Como é que era? O Ministério Público, ele fazia o requerimento do arquivamento ao juiz que homologava ou não. O arquivamento era realizado na justiça, ok? Com o advento do pacote anticrime, mudou esse procedimento. Agora, o Ministério Público ordena o arquivamento e remete os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação. O arquivamento é realizado no âmbito do Ministério Público, tá? Não tem mais o âmbito da Justiça, ele é realizado no âmbito do Ministério Público. Pessoal, é bom também a gente falar dos 3 tipos de arquivamento: arquivamento indireto, arquivamento originário, arquivamento implícito ou tácito. Arquivamento indireto. O Ministério Público, ele deixa de oferecer a denúncia por entender que o juízo perante o qual oficia é incompetente. Com o advento do pacote anticrime, deixa de ser aplicável esse arquivamento indireto. O arquivamento originário. Se o arquivamento partir diretamente do PGR ou do PGJ, o tribunal não poderá invocar o artigo 28 do CPP. Caberá, porém, no âmbito federal, recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão. E o arquivamento implícito ou tácito. O Ministério Público oferece a denúncia em face de apenas um ou alguns dos crimes nele narrados ou dos acusados, deixando de oferecer sem motivo justificado pelos outros. Esse é o arquivamento implícito ou tácito. De acordo com o STF, o sistema processual penal brasileiro ele não prevê a figura do arquivamento implícito de inquérito policial. Ok, pessoal? Vamos continuar a nossa leitura. Artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 30. No caso de morte do ofendido, ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Artigo 31. Só um lembrete, pessoal, que o artigo 29, que diz: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Aqui está se falando da ação penal indireta, tá? Continuando. Artigo 30, novamente, ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Passará a quem? Ao CAD.
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação. Artigo 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1º. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento da família. Parágrafo 2º. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residiu o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31. Que diz o que? O artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Então, ele diz aqui, se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31, que é o CAD, tá? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, primeiro o cônjuge, em seguida quem? Em seguida o ascendente, e depois o descendente e por último o irmão, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29. O que diz o artigo 29? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiar-lhe e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, desde esse dia aqui, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo por oferecimento da denúncia. Então, do dia em que se esgotar o prazo por oferecimento da denúncia, esse prazo aqui é para quem? Para o Ministério Público, tá? Na ação privada, nos crimes de ação pública. Ok? Prosseguindo. Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos dos artigos 24, parágrafo único e 31. O artigo 24, ele é o que fala da ação
pública. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, verificar se há decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo. Nos casos dos artigos 24, ação pública, parágrafo único, que é o parágrafo único. O parágrafo 1º do artigo 24, ele fala no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, verifica-se o mesmo prazo nessa situação de ausência ou morte. E o artigo 31, que diz que, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá? Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Então, o artigo 39 fala do direito de representação, que pode ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Parágrafo 1º. A representação feita oralmente ou por escrito, então, oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. Parágrafo 2º. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Parágrafo 3º. Oferecido ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que o for. Parágrafo 4º. A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito. Parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, no artigo 41, vamos grifar as palavras. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessários, o rol das testemunhas. Coloca 3 tracinhos debaixo de quando necessário, o rol das testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 44. A queixa
poderá ser dada por procurador com poderes especiais. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Novamente, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Pessoal, vamos fazer algumas anotaçõezinhas relacionadas à jurisprudência. Quando aqui na expressão menção ao fato criminoso, tá aqui no artigo 44, menção do fato criminoso. Para o STJ, menção ao fato criminoso significa que na procuração basta que seja mencionado o tipo penal ou o nomen iuris do crime, não precisando identificar a conduta. Isso para o STJ, tá, pessoal? Já para o STF, menção ao fato criminoso significa que na procuração deve ser individualizado o evento delituoso, não bastando que apenas se mencione o nome iuris do crime. Caso haja algum vício na procuração para queixa-crime, esse vício deverá ser corrigido antes do fim do prazo decadencial de 6 meses, sob pena de decadência e extinção da punibilidade. É um entendimento da segunda turma do STF, julgado em 8 de maio de 2012, o informativo 665. Prosseguindo. O vício na representação processual do querelante é sanável, desde que dentro do prazo decadencial. Também é um julgado da quinta turma do STJ, no dia 18/8/2015. Próxima. É desnecessário o reconhecimento de firma em procuração, outorgando poderes especiais para a defesa de interesses em juízo. Julgado em 15 de dezembro de 2019 pela quinta turma. Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Artigo 45. A queixa ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Então, a queixa ela pode ser aditada pelo MP, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. Então, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. E de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2º. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos e, se este não se pronunciar dentro do prazo de 3 dias, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47. Recapitulando rapidinho.
Denúncia: réu preso, 5 dias. Réu solto, 15 dias. Tá? Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Artigo 48. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Gente, esse princípio da indivisibilidade, ele há uma certa discordância de entendimento entre a doutrina majoritária e a posição que prevalece nos tribunais superiores. Vamos lá. A questão é a seguinte: o princípio da indivisibilidade, ele aplica-se também para a ação penal pública, no caso de denúncia? Para a doutrina majoritária, sim, o princípio da indivisibilidade, ele também é aplicado para a ação penal pública. O princípio da indivisibilidade é aplicado tanto para as ações penais privadas como para as ações penais públicas, de acordo com a doutrina. Para os tribunais superiores, não. O princípio da indivisibilidade, ele é aplicado apenas para as ações penais privadas, conforme esse artigo 48 prevê. Havendo indícios de autoria contra os coautores e partícipes, o Ministério Público ele deverá denunciar todos eles. Isso de acordo com o entendimento da doutrina majoritária. Mas, quando você vai para o entendimento dos tribunais superiores, eles dizem que na ação penal privada prevalece o princípio da indivisibilidade e na ação penal pública prevalece o princípio da divisibilidade. Ok, pessoal. Continuando. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou por procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que o recusar. Perdão, ok? Perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á quanto à aceitação do perdão o disposto no artigo 52, que diz que se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador
com poderes especiais. Marca isso aqui. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no artigo 50. O que diz o artigo 50? A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido ou por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Então, o que ele diz aqui? Que aplicar-se ao perdão extraprocessual expresso disposto no artigo 50. Artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. O silêncio importa a aceitação. Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Um fosforescente aqui em cima do perempta. Inciso 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 30 dias seguidos. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, a ação está perempta. Inciso 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. O que diz o artigo 36? Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Então, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Quem são essas pessoas? O CAD. Quem é o CAD? O cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão. Aí, se comparecer mais de uma pessoa, aí vai seguir aquela ordem do artigo 36. A ordem de enumeração constante do artigo 31. Primeiro o cônjuge, depois o ascendente, depois o descendente e o irmão. Então, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, a ação está perempta. Inciso 4. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor, a ação está perempta. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declarar a de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão
dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Recapitulando, no caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado. Autuar em apartado. Ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Vamos ler algumas súmulas sobre ação penal importantíssimas. Primeiro, a súmula 594 do STF, que diz: os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. A próxima súmula importantíssima é a súmula 714 do STF, que diz que é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Em relação a uma súmula muito importante do STJ, nós temos a súmula 234 do STJ, que diz que a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Coloca um asterisco aí nessa súmula 234, pessoal. A próxima súmula é a súmula 542 do STJ, que diz que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Repetindo, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like, ative as notificações para não perder as próximas atualizações. E se vocês gostarem muito mesmo, compartilha com um coleguinha, tá bom? Bons estudos, pessoal. Até a próxima.